Olá, gente, como estamos? Vamos para mais um estudo. O Senhor está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos ilumina, nos dá sabedoria, né, para entender a sua palavra, para entender o que Ele está querendo dizer, né? E estamos aqui para mais um estudo do livro de Gênesis. Hoje estaremos lendo o capítulo 3. Então, vamos lá? Gênesis, capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias, ou os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas a mulher já foi falar demais. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ora, quando o Criador falou para o Adão, ele disse para Adão assim, olha, você pode comer de todas as frutas, menos a da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele mostrou para Adão a árvore. Mas o Senhor Deus não falou para que não podia tocar, não. Falou que não podia comer. Agora, eu não sei que cargas d'água que Adão deve ter falado para Eva que não podia nem tocar. Sabe aquele negócio que a gente faz com criança? É a mesma coisa. A gente fala para ele, não toca, você vai morrer. Não nem toca, né? Nem toca. Eu acho que Adão fez a mesma coisa. Falou para Eva, ó, menina, pequenininha, nem toca, não pode comer nem tocar na árvore. Então o Adão já deu uma informação a mais para Eva, que ela não ia tirar isso da cabeça dela, né? Adão deve ter falado para ela, ó, você não pode comer nem tocar na árvore. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A serpente mentiu? Não, porque a Eva estava pensando numa morte que ela nem sabia o que era, porque naquela época ninguém morria, então como é que ela ia saber que tinha morte? O que era morte? Eu não sei o que foi falado para ela. Porque uma coisa, quando você não tem conhecimento de uma coisa, quando aquilo nunca aconteceu, como é que você vai saber o que é? Você não sabe. Então essa coisa aqui está meio estranha, porque como é que... Será que Deus disse para Adão que ele deixaria de existir? E Adão deve ter perguntado assim, mas como que eu deixo de existir? Né? Porque eu, no meu caso, eu perguntaria. Se viesse com essa conversa para o meu lado, eu ia falar assim, mas o que é? Se eu nunca vi, eu tenho que saber. O que é morrer? Mas a mulher não... Só falou, ela fez igual o papagaio, né? Igual o papagaio. Repetiu só o que Adão falava, mas na verdade ela não estava entendendo nada, não sabia nem o que era. E a serpente falou, não, isso não é verdade não, você não vai morrer não. A serpente não estava errada, porque na cabeça da Eva, eu não sei o que passava na cabeça dela, o que era a morte, né? Mas, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí vem outra pergunta. Como é que a Eva sabia o que era bem? Como é que ela ia saber o que era mal? Essa conversa deve ter sido bem mais longa e deve ter sido vários dias. Não foi só um dia isso.
que a serpente deve ter tentado explicar para Eva o que era abrir os olhos. O que é abrir os olhos? Aí a Eva pensou, estou com o olho aberto, né? Isso aqui deve ter demorado um bom tempo, viu, gente? Não foi só de uma vez só, não. Isso aí deve ter sido uma sedução que a serpente fez com Eva. A serpente seduziu. Mas a gente sabe que essa serpente não era uma serpente normal. Essa serpente era a encarnação do capiroto. Porque o que ele ofereceu para Eva era o que ele tinha. O que era? Rebelião. Foi isso que ele fez. Não foi isso que ele queria? Não queria ser igual a Deus. E ele se rebelou porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria comparar ele falou, eu não sou diferente, eu sou igual, eu saí dele, então eu sou igual a ele. Por isso que Israel ficou com medo de Jesus de Nazaré. Porque quando Jesus de Nazaré disse, eu e o Pai somos um, ele estava exatamente levando o judeu a pensar nessa situação. Então, eles não queriam isso. Eles não queriam ser expulsos, como foi Adão. Só que a interpretação que deram a essa palavra que Jesus disse, completamente, ele só disse, eu saí do Pai, então eu sou parecido com o Pai, porque eu saí do Pai. Eu sou uma parte dele, como todos nós temos um esparco de Deus dentro da gente. É o cordão umbilical que nós temos com ele. Esse cordão umbilical que nós temos com ele é chamado de adjusta, o ajustador, aquele que ajusta, uma conexão entre um e outro. Adjusta, o ajustador. Mas a Eva também não entendeu, como os judeus não entenderam. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer. Como é que ela viu isso? Né? Como é que ela viu isso? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Aí, ela queria entender o que estava acontecendo. Era errado ela querer entender? Não, não era. Se ela tivesse ido na fonte certa. Quem que era a fonte certa? Era o Criador que vinha todos os dias, na viração do dia, quando o sol começava a se pôr e a primeira estrela começava a brilhar, que era o começo de um novo dia. O Criador vinha conversar com eles. A Eva poderia ter conversado com o Criador e perguntado para ele, falado para Adão conversar com o Criador, porque, por certo, a Eva tinha vergonha de conversar, né? Ela queria entendimento. Querer entendimento não é errado, mas você tem que saber a fonte desse entendimento. Qual que é a fonte do seu entendimento? É o eterno ou é o capiroto? Ou é a árvore da vida, a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal? Qual que é a árvore que você está procurando? Qual que é o source? Qual que é de quem é que você está? Qual que é a sua fonte de informação? É o eterno? Entendimento é bom. É bom ter entendimento. E a Eva poderia ter entendimento se ela tivesse ido na fonte certa, que era a visita de Jesus, do Criador, todos os dias, na viração do dia. Você está procurando o seu entendimento aonde?
Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então não foi só um diazinho. Ela primeiro comeu, ela percebeu que alguma coisa tinha acontecido, porque ela começou a entender e a perceber mais coisas do que ela estava habituada a ver. Ela falou assim, nossa, esse aqui é bom, nossa, eu estou enxergando melhor. Ela foi lá, chamou Adão, falou, Adão de Deus, olha que coisa mais boa, eu estou sabendo muito mais coisa. E aí ele achou interessante aquilo e comeu com ela. Quer dizer, ela comeu 2 vezes. Ela comeu sozinha e depois comeu com Adão. Adão só comeu 1 vez. Eva comeu 2. Talvez por isso nós somos mais sensitivas. Nós temos mais capacidade intelectual de observar as coisas do que o homem. Nós entendemos mais por causa disso. Nós não comemos 1 vez, nós comemos 2. Adão só comeu 1 vez. Então, a responsabilidade maior de entendimento e de conhecimento está aqui, ó, na mulher. Então, foram abertos os olhos de ambos. Olha que interessante. Os olhos de ambos só foi aberto quando Adão comeu. E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Quer dizer, quando a Eva comeu, ela viu que alguma coisa tinha acontecido, mas os olhos dela não foram abertos. O conhecimento começou a fluir, mas aquilo ainda não estava fazendo sentido para Eva. Ela sentiu que foi bom, ela sentiu que ela teve alguma coisa diferente que aconteceu na sua mente, mas ainda não havia se completado nos olhos. Mas como Adão não queria ficar para trás, comeu. E aí, quando Adão comeu com Eva, aí abriram-se os olhos de ambos. E ouviram uma voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? Olha que o Senhor chamou Adão, não chamou Eva. A coisa com o Eterno era com Adão. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Começou aí o empurrar a sua responsabilidade em cima de outro. Adão foi o primeiro que fez isso. Foi a mulher. E disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ela seguiu exatamente o que Adão fez. Adão culpou ela falou, não, eu não, foi a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente, por quanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda fera, e mais que
todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. A coitada da cobra perdeu as pernas, literalmente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ou maldiçãozinha, né? E Adão disse: portanto, deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Acabou a árvore da vida. Era fácil comer da árvore da vida, né? Aí acabou. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado. Portanto, és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, portanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo-o lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso? Lembra que da primeira vez que quando nós estudamos o primeiro capítulo, eu disse para vocês que eu iria dizer para vocês onde está o lugar desse jardim do Éden. Ele está embaixo d'água, do mar Mediterrâneo. Ele está embaixo d'água. E a árvore da vida também foi. Porque antes não existia o mar Mediterrâneo. Lembra quando nós estudamos, quando eu falei para vocês que era um platô, né? Depois começou a separar e aí surgiu o Oceano Atlântico, e aí o Atlântico que dá a água para o mar Mediterrâneo. Então não existia o Atlântico. Então era tudo um platô, tudo era terra ali. Aí houve a separação, entrou o Atlântico, né? Houve muita o vento está tão forte, a gente hoje está um vento e chuva o tempo todo. Então, entrou água ali, criou o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo já secou umas 2 vezes e já encheu de água de novo. A Terra tem sempre movimentos assim. Quem sabe ainda vai fechar de novo, né? Então,
O Jardim do Éden está debaixo d'água agora, debaixo do mar Mediterrâneo. E viu que aí entrou os querubins, né? Aí entrou os querubins na história da Terra. O Senhor designou querubins para estar aqui conosco. E também nós temos serafins que trabalham conosco, né? Nós temos serafins que cuidam do nosso planeta, como também querubins. E existem outros tipos de criaturas que também, espirituais, que trabalham com a gente aqui na Terra. Vocês viram que a maldição de Eva foi de que as dores de parto seriam muito grandes e que nós teríamos essa submissão ao sexo masculino, que em alguns países é muito mais séria do que aqui, por exemplo, na Europa, como nas Américas também, na Austrália, em alguns países, né? Os países ainda que exercem um domínio 100% sobre a mulher são os países islâmicos. Aqueles que se opõem ao reinado do Messias. Eles são os que mais escravizam a mulher. O domínio deles sobre a mulher ainda está como isso aqui. Tá? E o do homem é que, por causa dele, nós teríamos uma terra mais seca, nós teríamos uma terra com muito abrolhos, né, e com muita erva que não, né, elas só servem para adubar a terra, né, essas ervas, esses abrolhos ou espinhos, cardos, né, essas plantas que nascem no meio das outras boas plantas, né? Então, o de Adão foi uma maldição. A maldição de Eva foi só com ela mesma, mas a maldição de Adão envolveu a terra, envolveu o planeta, envolveu os animais, envolveu as plantas. Ficou mais difícil cuidar da terra, porque Adão foi colocado na terra para trabalhar, guardar, né, plantar, mas isso não seria um fardo, não seria uma coisa ruim, não seria uma coisa difícil, era uma coisa prazerosa, era um trabalho com prazer, mas depois da queda, aí isso foi... Ele trouxe com a queda, trouxe o suor, trouxe o sofrimento de lavrar a terra. Antes, lavrar a terra era um prazer, agora se tornou um sofrimento, porque a terra se tornou amaldiçoada por causa de Adão. Adão aqui não é uma pessoa só, viu, gente? Adão aqui é a raça. E Eva também é a raça. E assim terminamos o capítulo 4. Não, capítulo 3 do livro de Gênesis. Eu espero que tenha sido tenhamos aprendido um pouquinho mais, né, sobre esse período
Não foi um período fácil, foi um período difícil. Principalmente porque quando Adão viu a morte daquela ovelha, para ele foi um sofrimento incrível. Principalmente porque o Eterno disse a Adão, todo sábado, todo Shabbat, Friday evening, quando o sol se pôr e a primeira estrela aparecer, você vai ter que oferecer uma ovelha. E Adão chorou muito. Ele não queria matar. Mas o Senhor, o Criador, disse a ele, essa é a consequência do que você fez. E aí, a partir de aí, começou-se o sacrifício de animais. Para que Adão comesse também o animal, porque foi estabelecido aí o sacrifício de animais. O primeiro sacrifício, Adão comeu com Eva. E para ele foi muito, muito sofrimento comer aquele animal. Porque ele só estava acostumado a comer frutas e ervas. Mas ali ele teve que aprender que o pecado dele, a desobediência dele, trouxe consequências para os animais e para as plantas, porque ele precisava acender um fogo para queimar aquela ovelha e comer a ovelha. Ele sofreu muito ao fazer isso. E para ele era um sofrimento todos os finais de semana. Todo o Shabat era um sofrimento para Adão. Principalmente, o que mais fez Adão sofrer foi a ausência da visita do Criador todas as tardes. Porque aí o Criador parou de vir. Porque Adão não estava mais no jardim. E para Adão ficar sem a companhia do Criador era muito difícil. E é para nós até hoje, né? Como nós gostaríamos de ter o colo dele e a conversa dele todos os dias. Porque agora a comunicação é só eu para ele. E dele para mim, só quando eu estou muito, muito aberta para ouvir. Mas a comunhão que Adão tinha com o Criador antes da queda era uma comunhão de face to face, era de rosto para rosto. E esse corte foi uma coisa muito difícil para Adão. E Adão sofria muito por causa disso. Como até hoje nós sofremos por causa desse quebrar da nossa comunhão com o Criador. E nós vamos continuar falando sobre isso mais tarde, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e a mim também. Tenha um bom dia no Brasil. Tchau, tchau.